aqui. Bom dia a todos. Gente, hoje eu preparei uma aula. Olá, bom dia. Eu preparei aí uma aula para vocês, para nós encerrarmos vírus, né? Então, bom dia, Pedro. Então, assim, eu vou terminar de falar viroses, porque eu lembro que eu estava mostrando um quadro para vocês sobre viroses. Estava comentando qual a diferença de você sentir uma gripe ou um resfriado. Nós estávamos nesse impasse aí. Eu vi que está faltando falar de hepatite, terminar AIDS, que eu tinha mostrado para vocês o sarcoma, a mancha no corpo e tudo mais, e mostrar aquele quadro da gripe, certo, gente? Aí nós encerramos essa parte, tudo bem? Bom dia, Júlia. Então vamos lá, gente. Nós tínhamos parado neste quadro aqui, ó, neste quadro, certo? Aí eu havia comentado o seguinte, que uma característica importante do vírus é que o vírus, ele sempre causa febre, pessoal. Não tem uma virose que não causa febre. Aí você fala assim, ah, mas eu vomitei, eu tive diarreia, eu não tive febre. Estas viroses que afetam o trato intestinal, ela te deixa assim, um pouco acima, você tem uma febrícula. Se você medir, você pode ver que você está por volta dos 37 graus. Não chega a ser aquela temperatura elevada como outras viroses, né? Mas, assim, todas mudam com o nosso termostato. Então, eu tinha comentado com vocês da raiva, já havia comentado da dengue, falando para vocês, aí eu lembro que eu parei no sarampo, que é muito importante ressaltar que o sarampo ele já estava sendo erradicado. E aí o que aconteceu? Muita gente parou de tomar as vacinas. As crianças começaram a ficar sem a vacina do sarampo. E como ele pega por... Lembra que eu comentei? Ah, eu ia trazer a imagem, né, gente? Eu vou pedir para minha amiga hoje. A imagem lá do... Quando passou a canetinha que espirrou lá o corante. Eu vou pedir para ela ver se ela ainda tem. Eu não tenho. Aí eu vou mostrar para vocês. O quanto, às vezes nós estamos falando e voa, assim, gotículas de saliva. O muco, assim, presente, né? No ambiente. E ele é transportado pelo ar. Então, isso daí transmite tanto sarampo, a rubéola, tudo dessa forma, pessoal. A catapora. Por que será? O que vocês acham? Por que tantas crianças hoje, elas não adquirem essas viroses da infância? Porque, assim, no meu tempo, quando eu era criança, era muito comum ter catapora, sarampo não, catapora, cachumba, essas doenças que eles chamam de doenças da infância. É que hoje existe vacina, né? E a maioria das pessoas, das crianças, tomam vacina. E quando adquirem essas viroses, elas adquirem mais fracas, bem brandas, onde nascem umas feridinhas, umas erupções pequenas. Tudo bem, gente? E a cachumba, o que ela faz? Ela causa inflamação nas glândulas salivares. Então, a pessoa fica inchada aqui, ó. Incha, né? Na verdade, ela não tem um perigo para a mulher. Ela tem um perigo para o homem. Por quê? Porque o homem, eles falam descer, né? Mas se o vírus migrar para o saco escrotal, ele pode causar esterilidade, ele pode fazer com que os espermatozoides fiquem defeituosos e ele não consegue, por exemplo, procriar, ter a perpetuação da espécie, uma reprodução. Pode acontecer na mulher? Pode, mas é mais difícil. É mais fácil ele migrar para os testículos, para o saco escrotal, do que migrar para o ovócito. O caminho é maior, né? Mas pode acontecer. Então, nós acabamos aí de ver as viroses, certo? Agora, eu quero mostrar para vocês, só um minutinho aqui, eu quero mostrar para vocês a hepatite para nós encerrarmos esse assunto. Quando uma pessoa pegava catapora, as mães geralmente levavam os filhos para adquirir também... Ah, isso mesmo, Sara. A Sara falou que quando uma criança pegava catapora, as mães levavam os filhos para adquirir também a catapora. Ai, é verdade. Ah, o vizinho já está com catapora, vai lá brincar com ele que você já pega, fica livre. É isso mesmo, Sara. Ô Pedro, cachumba, catapora, sarampo, rubéola, pega tudo pelo ar, pelas gotículas de saliva. E aí, gente, por que os pais queriam que as crianças pegassem logo? Porque na infância é tudo mais fácil. Quando você pega na fase adulta, você sofre mais. Parece que a catapora vem mais forte, cachumba também, certo? Bom, agora eu vou falar com vocês da hepatite.
Pessoal, o que que a hepatite causa? A hepatite, ela atinge um vírus que atinge o fígado. Só que existem algumas diferenças e alguns subtipos da hepatite. Então, por exemplo, tem a hepatite a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D, que não é muito comum. A hepatite A e a hepatite C são virais. Então, você pega pelo ar. Tanto que quando eu era criança, gente, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, o meu irmão pegou hepatite na escola. Logo eu peguei também. Então, a hepatite A e a hepatite C, ela é viral. Não, mas ela é forte, é muito forte os sintomas. Tanto que quando o meu irmão pegou a hepatite, quando ele começou a manifestar os sintomas, minha mãe não sabia. Então, quando ela descobriu que viu ele todo amarelinho, que eu já vou explicar para vocês o porquê, meu irmão teve que internar. Quando eu comecei a ficar com o cantinho do olho amarelo, minha mãe já me levou ao pediatra. Então, eu já fui tratada em casa. Meu irmão teve o azar de ter que ficar internado. A hepatite B é uma hepatite que ela pega por relação sexual, considerada até uma doença sexualmente transmissível, e ela pega também por aparelhos odontológicos, por cutícula de manicure, por isso que é muito importante hoje estes instrumentos passarem pela autoclave. Então, por exemplo, você vai num salão fazer a unha, aí você vê aquele esterilizador, que é chamado de Sterilair, vem escrito, ele não chega na temperatura para matar o vírus. Então, eu lembro que foi em 2010 que decretaram que as manicures deveriam ter a autoclave e não o esterilizador, porque o esterilizador ele não mata o vírus da hepatite, por exemplo. Aí elas fazem o quê? Elas esterilizam, depois elas passam álcool. Também não adianta. Então, ele tem que chegar a uma temperatura maior que só a autoclave chega. Hoje, a maioria dos salões tem autoclave. Como que você sabe se tem? É um saquinho descartável. Ela abre o saquinho na sua frente, ela rasga o saquinho e ali ela tira um instrumento bem quentinho, né? E ela utiliza aquele instrumento com uma pessoa apenas. Depois tem que autoclavar de novo. A Pro gasta muito, gasta, mas é um jeito de proteger, né? Uma proteção contra essa doença que pega por instrumentos e pela relação sexual. E a hepatite D, ela só pega se você já teve um dos tipos. Ela é como se fosse uma mutação do vírus. Então, se você já pegou uma hepatite A, uma hepatite B, né? Ou você tem hepatite B, eu tenho um amigo que eu perdi um amigo com hepatite B, pessoal. Por quê? Porque ela não tem cura. E ela vai deteriorando, ela vai apodrecendo o fígado. E aí, quando o fígado deteriora, ele faz o rim parar. Tive um amigo que ele faleceu com 32 anos, muito novinho. Ele pegou, foi uma doença sexualmente transmissível, ele adquiriu através da relação sexual desprevenida, né? E ele pegou e o rim parou. E ele morreu novo, assim, por causa da hepatite. Então, é uma doença muito séria. Tanto que existem vacinas hoje para hepatite B. Porém, você não pode chegar lá e tomar a vacina, tem que ser o profissional da saúde. Eu sou dentista, eu sou médico, eu sou veterinário, Você tem que comprovar que você trabalha na área da saúde e eles liberam a vacina para vocês, entendeu? E quando um médico pede, porque quando eu estava grávida, meu médico pediu uma vacina para hepatite B e eu tomei. Quais são os sintomas? Pessoal, as fezes, elas ficam muito diferentes. Mas ninguém analisa fezes, analisa. Porque as fezes, elas ficam tão escuras, pretas, ou elas ficam esbranquiçadas. Né, fezes bem brancas, parece que não tem coloração. Outra característica, tontura, mal-estar, fadiga, sentir uma dor no corpo, uma dor nas articulações, né? E assim, uma característica que começa logo no início da hepatite, o olho vai ficando amarelo. Ele fica amarelo, depois o corpo fica amarelo. Por quê? Acontece um processo chamado de icterícia. O que é a icterícia? É o mau funcionamento do fígado, ele ataca o fígado. Por isso que a vacina da febre amarela, eles falavam o seguinte, quem já teve hepatite ou tem, não deve tomar a vacina, porque o fígado já sofreu um ataque, né? E aí você vai tomar a vacina da febre amarela, onde o vírus age, aí pode complicar aí a situação e a pessoa pode morrer. Agora, olha que interessante, pessoal. Eu queria tomar um medicamento para a pele e o médico falou assim, isso foi uns 3 anos atrás, o médico falou assim, você vai ter que fazer um exame para ver como está o seu fígado.
porque você já teve hepatite, eu falei que eu já tive e tal. Eu fiz o exame do fígado e eu estava com o fígado bom, tanto que eu pude tomar o medicamento, só que eu não posso doar sangue, porque até hoje eu tenho sinais, vírus circulantes, não é vírus, pessoal, fragmentos, né, e anticorpos circulantes contra essa hepatite no meu sangue. Então, eu ainda não posso doar sangue. Pro, Tempo que demora. Oi. você já doou sangue? Eu não posso doar sangue, porque eu tive Não, mas hepatite. você já doou? Não, porque eles fazem o teste, e aí a última vez que eu fiz o teste, porque já faz muito tempo, né, eles falam que depois de 20 anos que você teve a hepatite, você pode doar. E eu tive hepatite com 9 anos, já tem bastante tempo, mas eu ainda tenho sinais no sangue, e ainda eu não posso doar. Olha que doença grave, né? Fora a perda de apetite, emagrecimento, meu irmão teve essa fase pior que a minha. Eu não tive todas essas fases tão sérias, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Ah, é, Matheus? O sangue da minha família é universal, é negativo. É O negativo. Então, o bom, né, Matheus? Assim, vocês podem doar para todo mundo, mas só pode receber do O e, além de tudo, negativo. Porque se receber do positivo dá problema também. Você é doador universal, mas não é receptor universal, né? Então, o sangue, quando é negativo, ainda tem isso. Se alguém pegar hepatite B, morre. É assim, Sofia, deixe-me explicar. Eu tive esse amigo, a hepatite B não tem cura, é tratamento paliativo. Então, eu tenho uma outra amiga que ela tem filhos, ela tem hepatite B, ela é enfermeira, pegou na área da saúde, e ela não pôde amamentar a filha. Por quê? Nenhuma das três. Porque transmite pelo aleitamento, esqueci de falar, ela transmite pelo aleitamento também. Então, ela não pôde amamentar, mas ela tá bem, já faz muito tempo, então assim, depende muito, mas é um tratamento para a vida toda. Hepatite B não tem cura, certo? Tudo bem? Pessoal, e para fechar o assunto, eu queria fazer um comentário. Por acaso, eu já contei para vocês a história da varíola? Não. Certeza que eu não falei da vaquinha para vocês? Não falou. Tá, então eu quero Não, contar uma falou ano história. passado, mas por cima, mas sem dar detalhes. Então eu vou falar da varíola. O Alan falou, nossa, Pro, todas as suas amigas e familiares têm alguma doença, sabe o que é, Alan? Quando você trabalha com essa área e você estuda e gosta, tudo que acontece você busca saber mais. Às vezes você viu, a pessoa ficou doente, você não quis saber o que era. Agora, o que acontece? Eu faço questão de saber e o que está acontecendo, e eu sempre uso, assim, alguns exemplos, né? Mas eu já ouvi falar isso também. Meus alunos do 8º ano, às vezes falam assim, a Pro mata todos os amigos dela, mas morrem mesmo, vou fazer o quê? Aí eu conto. Pessoal, olha lá. Falar isso, ontem eu perdi um amigo para o Covid-19, infelizmente. Vizinho aqui, amigo há 30 anos, infelizmente, para o Covid-19. Muita gente já está relaxando e não pode, viu, gente? Professora, uma pergunta sobre o sangue. Eu, meu pai e minha irmã caçula temos o sangue B positivo, e minha mãe O positivo, e minha irmã do meio é B negativo. Como isso foi possível? Essa aula aí, ó, esse assunto de sangue é uma aula, viu? Mas deixe-me ver aqui, ó. Sangue B positivo, minha mãe O positivo, e minha irmã do meio é B negativo. Na verdade, obrigada, Sara. Na verdade, o Beatriz, aqui houve uma alteração apenas no RH, né? Então, o RH aqui negativo é muito estranho, porque a sua mãe é positiva, o seu pai é positivo, e ela veio sem esse RH negativo aqui. Tem que fazer uma análise aí da genealogia. Com isso? Com cruzamentos. Tem que fazer o cruzamento, a tipagem sanguínea. Mas, assim, é um assunto longo. É um assunto novo. Porque sua mãe é positiva, seu pai é positivo, ela veio B, mas ela veio sem o RH. Sua mãe, se ela for ter filho novamente, ela pode ter um problema aí com esse tipo de diferença no RH aqui. Mas é possível. Ô, Júlia, que é Júlia? Eu vou fazer 43 anos a semana que vem. Podem cantar parabéns para mim, tá bom? Dia 18. Ah, a gente não tem aula, então não vai rolar. Bom, gente, vamos lá. Ó,
Pessoal, o que aconteceu aqui? Existia um bairro, uma comunidade, uma região, há muito tempo atrás, tanto que a varíola foi extinta, erradicada em 1977. O que eles perceberam? Eles perceberam que começavam o pessoal a aparecer manchas no corpo, dava uma febre muito forte. Dessa febre, a pessoa começava a passar mal, convulsionar e morria. E assim, imagina, de repente começa todo mundo ter os mesmos sintomas, ninguém sabia o que era, não existia vacina. Hoje nós sabemos que, apesar de estar passando por esse problema do Covid, tem pessoas pesquisando vacinas e tudo mais, e essa vacina vai chegar. E aí, ninguém sabia o que estava acontecendo. E começaram a se proteger. Como, gente? Eles protegiam a boca, mas deixavam o nariz de fora. Eu lembro que eu já comentei isso com vocês. E continuava a adquirir a doença. O que os cientistas, os estudiosos da época, começaram a perceber? Eles começaram a perceber que as mulheres ordenhadeiras que tiravam o leite da vaca, elas tinham os mesmos sintomas da varíola, que eles não sabiam que era varíola, porque varíola quer dizer doença da vaca, né? É vaca louca, doença da vaca. E aí, eles percebiam que as ordenhadeiras, quando elas tinham contato com a vaca, elas adquiriam a doença, mas elas saravam. Elas adquiriam uma doença branda, uma doença leve. E aí eles começaram a perceber o seguinte: o que está acontecendo que as ordenhadeiras não morrem? Elas adquirem a doença, mas elas ficam com a doença branda e elas saram. Aí, o que aconteceu? Teve um dos cientistas da época, que era mais curioso do que cientista, ele tirou o sangue da vaca. Ninguém conhecia vacina, hoje nós sabemos que isso é um processo de vacina. Ele tirou o sangue da vaca, disse que ele enfraqueceu aquele sangue, e ele falou: eu tenho que fazer um teste. Eu tenho que pegar, injetar isso aqui em alguém, para ver se a pessoa fica bem. Aí o que ele fez, gente? Ele enfraqueceu o sangue da vaca, como se ele estivesse enfraquecendo o vírus, e injetou no próprio filho. Por que ele injetou no filho? Primeiro, porque ele podia fazer o teste, que é filho dele. E segundo, que todo mundo estava morrendo. Ele falou: eu vou fazer um teste no meu filho. Porque na atual circunstância, a epidemia está terrível, e injetou no filho dele. O filho dele adquiriu a doença, branda e sarou. Então, foi Jenner que descobriu a primeira vacina, que foi da varíola. Né? A partir daí, eles começaram a fazer as vacinas e injetar nas pessoas. E é assim que se descobriu a primeira vacina. Ele injetando no próprio filho essa vacina, e a partir daí ele entendeu que o vírus ficava no corpo da vaca, que com certeza na vaca não afetava nada. Ela era apenas um reservatório natural. E eles começaram aí a fabricar a vacina contra a varíola. Certo, gente? Alguma Ô, dúvida até Fran, aqui? Oi. já pensou se a vacina não funcionasse e aí o filho dele também morresse com a Olha, vacina? ele correu um risco, viu, Júlia? Ele correu um risco de acontecer. Por quê? Mas eu acho que ele pensou assim: todo mundo está morrendo. Meu filho vai ser o próximo, porque não tinha uma proteção. Eles usavam, tampavam a boca, continuavam pegando. Então, ele injetou no filho, para ele tentar salvar a vida do filho, eu vejo assim, né? Eu acho que foi isso que ele pensou. E testou no filho, que bom que deu certo. Gente, para fechar o assunto de AIDS, eu queria fazer um comentário. Eu não sei, como eu não anotei essa parte aqui, se eu estiver sendo repetitiva, é melhor repetir do que deixar passar. Gente, a AIDS, ela só é adquirida por relação sexual, por troca de secreção. Quando eu falo secreção, não é secreção sujeira. O sangue é um processo secretivo, né? Então, por exemplo, quando você recebe o sangue de uma pessoa contaminada com o vírus da AIDS, você adquire a doença, relação sexual, aleitamento materno, gestação, uma mãe que está com o filho, ela é soropositiva e está grávida, ela também transmite para o filho. O que não transmite, gente, que não transmite hipótese alguma, abraço, beijo, compartilhamento de talher, de
do copo, né? Porque tem gente que, por exemplo, descobre, ele é soropositivo, ele tem AIDS, e aí até despreza, né? E isso é um preconceito social que não pode acontecer. Então, o contato, uma conversa, um abraço, isso, um aperto de mão, não tem troca de secreção ali, né? Então, isso é até importante você tratar a pessoa com muito respeito, porque ele tem AIDS, mas ele é um ser humano, né? Nós temos que ser humanos também com essas pessoas. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo. Ótimo. Encerramos os vídeos. Pessoal, eu vou colocar, olha aqui, eu vou colocar um vídeo para vocês. Esse vídeo, eu quero ver se rola, se vocês conseguem ouvir, senão vocês vão ouvir na casa de vocês. Mas eu gostaria de ir parando e comentando sobre ele. Eu vou colocar e eu quero que vocês prestem muita atenção. É um combate ao vírus e vale muito a pena, que parece uma guerra. Portanto que o vídeo chama Uma Guerra Silenciosa. Quando você está com uma virose, né, quando você está com uma virose, o seu corpo está lutando. É como se você tivesse dentro do seu corpo uma arena, onde todos estão ali lutando para fazer você ganhar essa luta, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se dá certo, tá, gente? Screen. Então, aqui. Vamos ver se vocês vão ouvir. Essa é a minha preocupação. Está dando para ouvir, gente? O meu não tá dando Não. Eu vou deixar um Não, pedaço. você não deu play. Não? Não, o vídeo tá parado. Não, agora. Eu vou deixar rolar uns 2 minutinhos. Se o som não aparecer, a gente segue a aula e eu deixo para vocês como lição de casa. Tá bom? Tá bom, Sara. Vou testar mais um pouquinho. Não tô ouvindo, prof. Calma, não Também tá não. falando. Ah, tá. E aí, gente, deu ou não? Eu Eu não 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 tava ouvi ouvindo nada. som nenhum. Você tá compartilhando o som? Estou, gente. Só se eu não estou sabendo como compartilhar, porque eu aumentei todo o som do meu computador, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ver isso direito, como eu compartilho o som, se está alguma coisa errada, e eu vou passar agora no chat o tema, e vocês vão assistir em casa, vai ser a lição de casa, certo? Esse vídeo vale muito a pena. Eu queria passar para vocês e queria ir comentando sobre ele, mas ele não está aparecendo o som, eu não sei por quê. Não sei. Então, eu vou... Só se eu colocar aqui, só um minutinho. Estou fazendo um teste, tá, gente? Último teste. Saúde. Ai, meu Deus. Foi, Já saiu, Pro. Foi. Agora foi? Sim. Ai, que... Conhece o Ashwing? Somos um clube de compras de itens de home então eu e vou lifestyle colocar que oferece pra cerca de vocês. 1000 novos produtos todos os dias. Saiu o vídeo, peraí. A maioria dessas gotículas é inofensiva, mas algumas carregam organismos vivos Vou altamente voltar esse infecciosos. trechinho, porque a parte... Segura o elevador! Espera! Todos estão ouvindo? Sim. Sim.
O espirro explode no elevador a 65 km por hora, o equivalente a uma ventania grau 8, e espalha 100.000 gotículas de secreção por todos os cantos do elevador. Desculpe. Saúde. Ai, meu Deus. A maioria dessas gotículas é inofensiva, mas algumas carregam organismos vivos altamente infecciosos. Essas bactérias e vírus se reproduzem dentro do corpo humano. O ar frio e seco do elevador vai matá-los em segundos. Eles precisam encontrar outro hospedeiro. Viram, gente? Entrou no corpo dela. Eu sou cantora. Quer largar seu outro emprego? Quero. O uniforme é muito quente. Os invasores encontraram refúgio no nariz de Holly, mas eles ainda não estão a salvo. Antes precisam passar pela floresta de pelos que protegem suas narinas. Esses pelos são sua primeira defesa. Eles agarram quase todas as partículas que Holly inspira. Os invasores estão mergulhados numa poça de muco. Para as bactérias, aqui será o fim da linha. Uma enzima no muco as dissolve. Apenas um vírus vai sobreviver. Quando Holly inspira de novo, ela arranca o vírus do pelo e o aspira para dentro de suas narinas. Esse é um dos vírus mais comuns. Chama-se influenza B. Sua missão é se multiplicar. Para isso, ele precisa roubar uma célula humana que reveste... Pessoal, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Vocês viram que ela inspirou? Quando ela inspirou, ela fez com que o vírus entrasse mais no corpo. Vocês viram a importância de lavar no nariz? Geralmente, quando você vem da rua, vem do mercado, essas coisas, os médicos têm aconselhado a gente lavar bastante o rosto, os braços e assoar o nariz. Por quê? Porque o vírus, quando ele entra pelas cavidades nasais, que ele entra pela boca, cada vez que você faz assim, ó, inspira, você vai fazendo com que ele consiga entrar no seu corpo. Então, agora prestem bastante atenção no caminho todo que ele vai seguir. Olha lá. Vocês estão ouvindo, né? Sim. Tá. Sim. A superfície da faringe de Holly. Agora o vírus está na parte superior das narinas de Holly. Se ele conseguir chegar à faringe, poderá causar um grande estrago. As vias aéreas superiores de Holly servem para capturar os invasores e jogá-los no estômago para serem destruídos. Mas a respiração de Holly carrega-os livremente para cada vez mais perto da faringe. Contrariando todas as expectativas, o vírus conseguiu chegar à faringe de Holly. Vagando pelo mar de muco, ele se aproxima das células que são seu alvo principal. Agora só falta dar o bote final. O vírus da gripe evoluiu para se adaptar ao comportamento das células humanas. Entrega! As células de Holly comunicam-se entre si através de proteínas. Alô, é entrega! O arcabouço viral lhe permite simular uma dessas proteínas. Ele estaciona na superfície das células de Holly com seus receptores. A célula é enganada. Acha que o vírus é uma proteína inofensiva. E o vírus entra na célula.
Este é o fim do primeiro estágio da invasão. Quarta-feira, 11 da noite. Sete horas se passaram desde que Holly inalou o vírus. Ela ainda se sente bem. Mas no fundo da célula de sua faringe, o vírus já está planejando a devastação. Ele assumiu o controle das atividades das células. Ao invés de estarem produzindo proteínas, as células estão fabricando componentes para milhares de novos vírus. As células de Holly se transformaram em fábricas de clonagem do vírus. Pessoal, vocês viram que eles conseguiram invadir a célula, se fingiu, disfarçou de proteína, entrou na célula. Quando ele entrou na célula, ele fez lá, ó, multiplicação. Então, os vírus, cada vírus desse vai invadir outras células. Agora que ela vai começar a sentir os sintomas, observem. A partir dessa única célula da mucosa da faringe, 10.000 vírus foram criados. Cada vírus vai atacar uma nova célula e transformá-la numa máquina de clonagem. A segunda fase da invasão está prestes a começar. Quinta-feira, 1 da manhã. Que um jornalista talvez vá ao show e faça uma crítica. legal. Tá legal. Vamos ver o que a gente precisa fazer na sexta-feira. Primeiro, arrumar a bateria. Os teclados podem ficar aqui. Em apenas 2 horas, o vírus infectou 5.000 células na faringe de Holly. Sério, as suas vão ficar desse lado. Arruma seu equipamento nessa área. Os outros vão ficar... Deixa eu ver... Se eles atingirem os pulmões, Holly pode ficar gravemente doente. Imagina. Chegou a hora de seu corpo contra-atacar. As tropas do fronte do sistema imunológico são células assassinas, chamadas de células killer. Elas patrulham o organismo de Holly localizando os problemas. Elas injetam um veneno que destrói os pedaços dos vírus que se encontram em fase de incubação nas células. Mas essa é uma guerra cruel. Durante o processo, muitas células da faringe de Holly ficam obstruídas. Os teclados estão alinhados, Entendeu? então não tem problema. Entendi. Dá licença. Obrigado. Holly, você vai ter toda a frente do palco para se movimentar à vontade. A gente tem 4... Desculpe interromper a reunião. Eu vou pegar mais café. Alguém vai querer? Ah, eu quero, Mônica. Um cappuccino sem açúcar. Há quanto tempo está com ela? Quinta-feira, 4 da manhã. Os métodos agressivos das células killer não são suficientes para acabar com o vírus. Ele está se desenvolvendo no interior de 500 mil de células da faringe de Holly. Em algum lugar no seu corpo, ela tem a arma definitiva contra a influenza B. Apenas 2 células imunes capazes de eliminar os invasores de uma vez só. Mas elas são 2 células dentre trilhões. Pessoal, são as células T e B. Elas têm que encontrar os vírus para elas começarem a combater, pegar o pedacinho. É isso que vocês vão ver agora. Até que se encontrem, as células killer devem lutar sozinhas. Os efeitos colaterais pioram. Restos celulares amontoam-se na faringe. Se não forem retirados, Holly pode engasgar enquanto dorme. Mas seu sistema imunológico tem uma equipe própria de limpeza. Os macrófagos se livram dos restos celulares de uma maneira muito simples. Comendo-os. Os restos que não são devorados pelos macrófagos são carregados por pelos bem finos, chamados de cílios, para serem engolidos e digeridos. Quinta-feira, 10 da manhã.
Pela primeira vez, Holly sente os efeitos da batalha que está sendo travada debaixo de sua pele. Para tentar conter o vírus, o sistema imunológico de Holly destruiu milhares de células de sua faringe. Ela está machucada, com edemas e inflamada. Holly está gripada. Mas os sintomas não são provocados pelo vírus da gripe diretamente. Eles ocorrem pela ação desesperada dos defensores de seu corpo. Desculpe, minha garganta tá meio inflamada. Boa hora. Não enche, Alex. Tudo bem? Tudo. Não é nada. Eu vou ficar bem. Vamos começar do início, tá? A próxima fase de reação do sistema imunológico de Holly já começou. Agora seu corpo inteiro é convocado para a guerra contra o vírus. E seu bem-estar ficará comprometido até ela acabar. Os macrófagos na faringe liberam uma fumaça química chamada interleucinas. Estes elementos navegam pela corrente sanguínea, convocando reforços para o campo de batalha. As interleucinas também fazem Holly sentir-se péssima, deixando seus nervos hipersensíveis e causando dor ao menor movimento. Pegou tudo? O vírus só atacou uma pequena parte das células da faringe. Mas seu corpo inteiro dói. Ô, Holly! Ah, vai pra casa. Vai pra casa e descansa. Você vai melhorar. Mas a dor tem um objetivo. É uma forma de evitar que o corpo se esforce. Holly vai precisar de toda a energia possível para combater o vírus. Tchau. Quinta-feira, 8 da noite. Você não precisa ficar por minha causa, Rachel. Na verdade, já tô de saída. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu tô gelada. E ela não tá nem aí. Até mais. As interleucinas recrutaram uma nova tropa para combater o vírus. O cérebro de Holly tem um termostato natural que mantém seu corpo a uma temperatura de 37 graus. Infelizmente, essa é a temperatura ideal para a proliferação do influenza B. Então, um mecanismo de defesa desliga o termostato. Isso induz o corpo de Holly a sentir frio. Ela treme para se aquecer. Está ficando com febre. Quando sua temperatura sobe, a clonagem do vírus diminui, mas outras atividades em seu corpo aumentam. Novas células imunes são produzidas numa velocidade maior. Até o cabelo e as unhas crescem 20% mais rápido. Pessoal, olhem lá. Vocês viram, foi o que a gente conversou em sala. Vocês viram o seguinte, olha lá. Todo momento que ela está sofrendo é o corpo combatendo. Porque muitas vezes se associa o problema da virose com os sintomas que o vírus causa. E não é, na verdade não é isso. O nosso corpo combatendo, nós temos os sintomas que nos prejudicam, nos fazem sentir mal e tudo mais. Então, por exemplo, a febre é importante para que o vírus pare de se reproduzir.
A garganta ruim, que aí tá com a garganta nesse caso, é porque as nossas células killer estão jogando toxinas para matar o vírus. Os macrófagos se alimentando destes vírus mortos. Então, toda a luta no nosso corpo, ele faz o quê? Faz com que a pessoa se sinta mal, mas não é um sintoma do vírus em si. Por isso que não adianta tomar medicamento. Eu vou tomar medicamento para eu melhorar. E não adianta, é o corpo pedindo para que você descanse, para que ele consiga combater o vírus. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui no chat tem uma. Professora, por que o cabelo e a unha crescem? Então, é uma característica do momento desse metabolismo ativo. Porque quando ele desliga o termostato, o corpo começa o quê? Atuar de uma forma mais rápida. E até a unha e o cabelo crescem. Pronto, então, se eu estou com dor de garganta, nem sempre, Helena, se você está com dor de garganta e não tiver febre, não, nem sempre. Às vezes a dor de garganta pode ser até alérgica, viu? Agora, a dor de garganta que gera febre é porque as nossas células killer, né, que são os macrófagos, eles estão aí lutando para nos defender. Certo, gente? Vamos lá? A temperatura elevada de Holly faz seus vasos sanguíneos aumentarem de volume. A pressão provoca dor de cabeça. Apesar de febres muito altas serem perigosas, é até bom que ela não tome nenhum remédio para dor de cabeça. Analgésicos podem diminuir a febre e dar ao vírus uma nova chance de sobrevivência. Quinta-feira, 11 da noite. Amanhã a cidade da Holly está se sentindo péssima, mas seu sistema imunológico vai fazê-la sofrer até conseguir derrotar o vírus. Alô? Oi, Dave. Eu tô bem melhor. É verdade, eu vou ficar bem. As notícias do campo de batalha não são encorajadoras. Mais células killer chegaram na faringe. Porém, milhões de novos vírus ainda estão surgindo. Tá legal. Vem me visitar de manhã. Tá. Até amanhã. Tá, tchau. As chances de Holly cantar dentro de 24 horas são remotas. Holly luta uma arma poderosa capaz de destruir completamente o vírus. O problema é encontrá-la. Na faringe inflamada, células chamadas de dendríticas estão coletando pedaços do vírus. Com um arcabouço viral fixado em sua superfície, eles procuram a arma definitiva contra o influenza B. Não vai comer nada? Eu vi que você estava no banheiro. Pode deixar, eu atendo. Eu tô saindo. Tchau, melhoras. Tchau. Só tô passando um pouquinho só para dar As esperanças de Holly concentram-se nas células dendríticas. O sistema imunológico é um dos mecanismos mais notáveis do corpo humano. Aqui, na linfa de Holly, trilhões de células conhecidas como células T e células B estão flutuando, cada uma projetada para matar um invasor diferente, cada uma esperando pelo chamado. Dentre essas trilhões de células, existe apenas uma célula T e uma célula B projetadas para lidar com a influenza B. Se elas forem encontradas, organizarão um ataque letal contra o vírus. Oi, Holly. Oi. E aí, tá melhor? Eu tô péssima. Desculpe, mas vamos ter que cancelar o show. Uma célula dendrítica chega até uma glândula linfática de Holly.
Ela exibe sua estrutura procurando a célula que vai reconhecer o vírus. Finalmente, ela se agarra a uma célula T. Durante 25 anos, essa célula T esperou para ser chamada para a ação. Ela começa a se dividir. Dentro de algumas horas, a célula original vai se transformar em milhares de clones de células T. Células de defesa, gente. Pegou um pedacinho do vírus. Olha. Vamos passar aqui essa parte. Precisa-se de cantora. Na banda. Quadro. Células T se dividindo, as glândulas de Holly começaram a aumentar. Mas dessa vez, a dor é um sinal de que o jogo está mudando. As células T são injetadas na corrente sanguínea. Precisa-se de cantora com estilo. Milhares de células T estão chegando ao local do problema. Elas se depositam nas células infectadas e as removem com precisão cirúrgica. A última batalha tem início. Sábado, 11 da manhã. A tosse de Holly é mais uma evidência de que as células T estão ganhando. Os cílios que levam os restos celulares também ficaram prejudicados na batalha. Agora, a única maneira de Holly se livrar desses restos é tossindo. A Holly e a Rachel não podem atender agora. Deixe o seu nome e recado e ligaremos assim que possível. Tchau. Olha, ontem não foi muito legal. Você pode encontrar com a gente quarta-feira pro almoço? Se quiser, é claro. Beijo. Enquanto isso, a outra frente do ataque final avança. Na linfa de Holly, uma célula B reconheceu a estrutura de um vírus e começou a se clonar. Ao contrário das células T, as células B não vão para o campo de batalha. Elas produzem milhões de proteínas chamadas de anticorpos. Como pequenos mísseis, os anticorpos acertam os vírus mais novos, bloqueando seus fixadores. Atingidos pelos anticorpos, os vírus ficam paralisados. Eles não podem mais infectar as células de Holly. O invasor não tem onde se esconder. Os vírus que estão se desenvolvendo dentro de células são mortos pelas células T. Os que estão na corrente sanguínea ficam paralisados pelos anticorpos. Com o ataque das duas frentes, o vírus será exterminado. Mas os sintomas de Holly não vão desaparecer tão cedo. Somente depois que seu sistema imunológico reduzir seus esforços, ela voltará a se sentir bem. Quarta-feira, 12:30. T agoniza e morre. Levou uma semana para o corpo de Holly destruir o vírus. No campo de batalha, novas células da faringe estão começando a nascer. Depois da tarefa cumprida, a maioria das células T agoniza e morre. Mas algumas, conhecidas como células de memória, vão cuidar de seu corpo para sempre. As células de memória deixarão Holly imune. Se o vírus tentar invadi-las outra vez, elas o eliminarão instantaneamente. De Holly não estar mais gripada, os últimos vírus ainda estão em sua saliva. Olha isso, gente. Mesmo ela ainda está transmitindo, olha lá. O vírus não sobrevive sem um hospedeiro humano. Ele precisa urgentemente de um novo corpo para manter-se vivo. Pessoal, deixa eu só tirar o som lá, senão não vou conseguir, né? Só um minutinho. Pessoal, então vocês viram como é legal, vamos dizer assim, como é interessante
a luta do nosso corpo contra o vírus, né? Então, no final, o que eu queria que vocês percebessem, o papel da célula T, o papel da célula B, o papel dos macrófagos, o papel das células killer, todas atuam, tomam assim a linha de frente para poder combater o vírus, certo? Ó, terminou em cima da hora, mas deu tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, agora que eu vi. Gente, a lição, anote, por favor, página 169. 169. E na próxima aula a gente continua discutindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para a gente conversar na próxima aula. Oi. Então quer dizer que quando a gente tá tossindo, significa que o nosso corpo tá ganhando contra um vírus? Sim. Significa que o nosso corpo está lutando contra o vírus. Por isso que a garganta fica ruim, fica sensível. Oi, Helena. Eu não sei se é a mesma coisa, mas assim, ontem eu fui pra chácara por causa do Dia dos Pais e tal, aí eu entrei na piscina e eu tenho muita tosse alérgica, aí eu fiquei com dor de garganta à noite, com o corpo fraco e tal, principalmente que eu tomei sol, que eu fico com insolação no sol forte. Aí isso pode ter alguma coisa a ver? Depende. Se você, não, às vezes não. Você teve vários fatores externos que podem ter provocado isso. Tanto que se você for ao médico, ele passa um antialérgico, mais essa visão, né? Não viral, certo? Pessoal, tem gente perguntando no chat qual o nome do vídeo. É Uma Guerra Silenciosa. Uma Guerra Silenciosa. Que é a lição? É página 169. Tá bom, gente? Ó, na próxima aula eu falo, a gente encerra. Quem tiver dúvidas, por favor, anote, que nós vamos discutir na próxima aula. Tá bom? Beijo.